Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema A Caminho da Reparação nos Moldes da Justiça Divina. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, amigos e irmãos, simpatizantes da Rádio e TV Fraternal. É com grande carinho e com muita emoção em nosso coração que aqui estamos para participar de mais um momento de aprendizado das lições do Evangelho de Jesus. Hoje com o tema A Caminho da Reparação nos Moldes da Justiça Divina. Meus irmãos, Jesus veio à Terra com a missão de ensinar-nos o caminho que leva a Deus. Ele veio como mestre, educador das nossas almas, para mostrar-nos que somente pelo amor nós poderemos encontrar a direção certa para estarmos em sintonia com o nosso Pai Criador. Então, como instrumento de Deus aqui na Terra, representante das suas leis, ele sempre se posicionava de forma fraterna, solidária e generosa quando se fazia necessário, não é? Ele disse bem claro que ele não veio destruir a lei. Isso está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não vim destruir a lei. Então, nesse capítulo, os Espíritos enfatizam essa postura de Jesus quando ele disse, não penseis que vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Quando Jesus assim se manifestou, ele se referia à lei de Deus. Porque a lei de Deus é imutável. A lei de Deus é perfeita, é absoluta. E não pode sofrer qualquer tipo de alteração. Como representante divino, Jesus jamais infringiria a lei de Deus. A lei de Moisés, as leis mosaicas, que eram leis civis para conduzir um povo ainda muito rebelde, que não compreendia a lei do perdão e do amor ao próximo, eram leis, a lei de Moisés era fundamentada no olho por olho, dente por dente, na pena de talião, né? Que, assim, era a manifestação da vingança, de dar o troco, de fazer para o outro aquilo que ele fez. Esta lei o Cristo veio modificar. Em vez de olho por olho, de dente por dente, Jesus nos aconselha a instalar-nos em nossa vida
a manifestarmos em nosso coração o amor, estendendo esse amor aos inimigos. Então Jesus modificou a lei mosaica, não é? Trazendo uma mensagem de perdão, fraternidade e de solidariedade que condiz de forma plena com a manifestação da lei divina. Porque a lei de Deus, meus irmãos, é lei de amor. O livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, deixa bem claro que a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. É esta lei que nós precisamos seguir em todos os contextos da nossa vida. E nela, o perdão se faz presente. Então, Jesus procurou tornar esta lei a realidade da convivência, da interação entre as criaturas, né? Mas ele não foi compreendido, meus irmãos, nós sabemos disso. Ele encontrou desafetos na pessoa daqueles que se preocupavam apenas em seguir as leis mosaicas. A lei mosaica que se baseava na pena de talião, né? Então Jesus encontrou aqueles que o interpelavam e que procuravam, assim, apanhá-lo em algum momento contraditório para poder prendê-lo. Nesse contexto estão os escribas e os fariseus, que eram os seguidores da lei ao pé da letra. Ao pé da letra. Eles, principalmente, né, os fariseus, se vangloriavam de seguir a lei que para eles tinha apenas um caráter formal, e que se resumia em jejuar, pagar o dízimo e orar nas ocasiões prescritas pela legislação judaica, né? Então, eles se preocupavam com isso, exclusivamente com isso. Não com prática de caridade, de amor ao próximo. Eles conheciam isso. Conheciam, porque fazia parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi Moisés que trouxe essa revelação.
Mas eles não davam, assim, prioridade a isso. Eles priorizavam o aspecto formal da lei. E Jesus se colocava de forma adversa a essa postura, porque, como representante de Deus, do amor divino, tudo nele respirava amor. Todas as suas ações eram ações fraternas, generosas, piedosas, de complacência, de compreensão para com os erros alheios. E nós vamos, meus irmãos, encontrar Jesus diante de uma situação muito delicada. O apóstolo e discípulo João relata este acontecimento. Meus irmãos, era outono. Este relato também está registrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Psicografado pelo Chico Xavier. E também no livro Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, dizem os narradores que era outono, meus irmãos. E as folhas caídas das árvores formavam um tapete fofo sobre a terra. Jerusalém estava em festa. Era a festa das tendas, ou dos tabernáculos, que celebravam essas festas, celebravam a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Eles rememoravam a passagem pelo deserto e a construção de tendas para se abrigarem durante todo o tempo em que foram guiados por Moisés. Então, era um momento sagrado para eles todos. E Jesus ali estava, meus irmãos. Como judeu, Jesus ali estava. Mas ele não estava apenas para celebrar. Porque o Cristo buscava lançar a fonte dos seus ensinamentos onde quer que se encontrasse e em qualquer tempo. E ele ali estava, aberto para ensinar, para ajudar, para curar. E eis que ele é surpreendido por uma multidão, se é que possamos usar esse termo, né? Eram muitos homens.
trazendo uma mulher. Esta mulher foi praticamente jogada aos seus pés. Narra o evangelista João que o mestre estava escrevendo ali na terra ou na areia. Não se sabe o que escrevia, mas ele escrevia. Como se estivesse desatento ou distraído. Mas nós sabemos que isto é impossível. Que espírito da esfera crística está sempre sintonizado com tudo o que acontece. E Jesus sabia. Jesus sabia que aquele acontecimento iria suceder. Aquela mulher jogada aos seus pés, ali estava em uma situação de grande humilhação. Aqueles homens com pedras em suas mãos dirigiram-se ao mestre, apelando para a sua capacidade de julgar. Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Diz a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Aí diz que, por alguns instantes, Jesus parou de escrever. E olhando para eles, disse com grande sabedoria e inspiração divina: aquele dentre vós que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então, meus irmãos, na época de Jesus, o adultério era punido com o apedrejamento. Era pena de morte, não é? Então, a lei dava o direito de que a testemunha ou as testemunhas atirassem a primeira pedra, entenderam? Jesus conhecia isso. Por isso que ele usa essa frase. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque isso fazia parte da lei. Não é? Narra o evangelista que ele voltou a escrever, esperando a reação daqueles que ali estavam sedentos de vingança, movidos pelo olho por olho e pelo dente por dente, pela pena de talião. Mas ao ouvirem de Jesus essa frase, eles estremeceram dentro de si. Eles se viram totalmente desguarnecidos. E a sabedoria do Cristo colocou-os nessa situação. Porque Jesus, conhecendo as suas más intenções, devolveu para eles aquilo que eles buscavam. Se o mestre tivesse dito assim:
A lei de Moisés manda que apedreje, então que ela seja apedrejada. Eles acusariam Jesus de se contradizer, de ir contra os ensinamentos que ele pregava de amor, de caridade, de fraternidade. Agora, se o Cristo dissesse assim, não, ela não deve ser apedrejada, né? Ela deve ser absolvida desse crime. Eles iriam alegar que Jesus estava infringindo a lei, entenderam? A lei de Moisés. Porque eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Só que eles se esqueceram, quer dizer, se esqueceram não. Eles não se esqueceram porque eles nem sabiam de nada. Eles ignoravam que ali estava o governador espiritual deste planeta. Ali estava o Cristo planetário. A autoridade máxima deste planeta em termos divinos. Jamais cairia em armadilha de seres tão ignorantes. Então, a resposta de Jesus foi um desafio para todos eles, que largaram suas pedras e foram saindo. E aí Jesus ficou sozinho com a mulher. E perguntou a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele respondeu, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, esta é uma passagem das mais belas do Evangelho de Jesus, que traz para todos nós ensinamentos muito profundos, muito esclarecedores para a nossa ascensão espiritual. Jesus salvou aquela mulher. Ele salvou aquela mulher, meus irmãos, apelando para a justiça de Deus. A justiça divina, que é a justiça de amor, de perdão, de caridade. A justiça divina que não condena, que não pune, mas que liberta, oferece oportunidades de reparação. Então, foi isso que Jesus ofereceu àquela mulher. Meus irmãos, todos nós, habitantes deste planeta, somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Todos nós aqui estamos para reparar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas. Esta reparação, meus irmãos, ela se faz nos moldes da justiça divina, da lei de amor de Deus, através
da oportunidade do retorno a um novo corpo físico, para que possamos retomar a nossa caminhada, para que possamos renovar-nos espiritualmente, escolhendo de forma sábia e sensata os novos caminhos. Isso é Deus que proporciona a todos nós, meus irmãos. Ninguém aqui está para sofrer. Ninguém aqui está para ser castigado ou punido, porque o Criador é amor absoluto e perfeito, e jamais, em tempo algum, usa desses instrumentos de tortura para com os seus filhos. Deus é bondade, meus irmãos. Deus é perfeição. Ele nos quer felizes. Ele nos quer perfeitos, como Jesus é perfeito. Como Jesus já alcançou a perfeição. Então, as oportunidades de voltarmos em novos corpos são oportunidades de reparação rumo ao crescimento espiritual. E esta reparação, meus irmãos, consiste em fazer diferente aquilo que ficou para trás, em corrigir, em consertar, em melhorar, em aprimorar, através de escolhas acertadas, o caminho do crescimento espiritual. E foi isso que Jesus quis que aquela mulher entendesse quando ele lhe disse: eu também não te condeno, vai. Mas não simplesmente vai e não peques mais. Ele deu um direcionamento elevado para ela, para que ela mudasse o rumo da sua vida, para que ela buscasse agora caminhos diferenciados, que a libertassem da escravidão dos erros cometidos. E é importante, meus irmãos, que saibamos a continuação dessa passagem. O evangelista João narra até aí esse encontro da mulher adúltera com o Cristo de Deus. Mas a vida dela continuou, meus irmãos. Continuou em outra direção. E isso está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Está no livro Pelos Caminhos de Jesus, né, de Amélia Rodrigues, que esses livros relatam a continuação dessa história. Então eles dizem, meus irmãos, que naquele dia mesmo
a mulher foi procurar Jesus. Ela foi se encontrar com o mestre, porque ela ficou tocada com suas palavras. Ela se comoveu com aquilo que ele disse. Então, o arrependimento mexeu em seu coração e em sua consciência. Ela manifestou o desejo de mudar de vida. Ela queria abrir seu coração para Jesus e receber dele o acolhimento, o direcionamento certo, para que ela pudesse mudar o rumo da sua vida. E diz que ela esteve com Jesus, né? E abriu seu coração para ele, contando uma história que só ela e o Cristo sabiam. A história da sua vida íntima. A história que aqueles seus acusadores desconheciam. Porque eles estavam movidos apenas pelo desejo de vingança. É a lei, meus irmãos, da vingança. A lei do olho por olho, do dente por dente, que difere totalmente da lei divina, que é lei de amor, e que avalia cada criatura dentro do seu contexto particular. Porque cada um de nós tem a sua história de vida própria. Ninguém erra sozinho. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele avalia cada um dentro da sua história particular de vida. E aquela mulher, naquele dia, abriu seu coração para Jesus e lhe contou a sua história particular. Ela disse, meus irmãos, que desde os primeiros dias do casamento, o seu marido a abandonara. Ele a deixava sozinha, e ia se divertir em noitadas com amigos e com outras mulheres. Ela ficava sozinha em casa, muito carente, amargando a solidão na sua casa, que praticamente ficava vazia, com a ausência do marido, daquele com quem ela se casou. E os dias foram se passando dessa maneira. E a solidão foi cada vez mais atingindo o seu coração. A carência, o desejo de ser amada, de ser compreendida, de ser ouvida, de ser respeitada. Até que apareceu alguém, um outro homem, que oferecia para ela tudo aquilo que o marido não oferecia, porque a desprezava. E ela, na sua fragilidade de mulher, carente, sozinha, cedeu à tentação. Isso ela contou para o Cristo de Deus, abrindo para ele o seu coração, a sua alma. Jesus entendeu tudo isso porque ele já conhecia essa história. Ele entendeu tudo isso.
E ela disse que ela não estava querendo justificar o seu erro, mas ela queria que o mestre conhecesse o que se passava na sua vida, no seu interior. Aí Jesus aconselhou-a, porque ela queria permanecer em Jerusalém. Mas ali não havia mais possibilidades para ela, meus irmãos. Ela era apontada, perseguida por todos, inclusive pela própria família, pelo seu pai, pelos seus irmãos, que a viam como pecadora. Aí Jesus aconselhou-a a sair dali. Ele disse para ela que seria melhor ela buscar novos ares, porque ali em Jerusalém ela não teria condições de prosseguir a sua caminhada. E ele aconselhou-a a ir para outro lugar. Ir para outro lugar onde ela não fosse conhecida, para recomeçar a sua vida. E ele a confortou dizendo o seguinte: há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade no achote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então, essas palavras confortadoras, meus irmãos, encheram o seu coração de novas esperanças. E ela encontrou em Jesus o alento para recomeçar a sua caminhada e reparar os seus erros. E o tempo passou, meus irmãos. 10 anos depois, esta mulher reaparece agora em um lugar diferente. Ela está agora em uma cidade chamada Tiro, em uma casa humilde, onde recebia enfermos e abandonados. Um pouso de amor que ela erguera. Essa região aí de Tiro era uma cidade fenícia, tá? Que hoje corresponde ao sul do Líbano, tá? E ela ali estava. Ela ali se encontrava, cumprindo aquilo que Jesus lhe recomendara. Ela jamais se esquecera do encontro com o Mestre, da passagem com o Messias. Ela se tornara uma divulgadora da Boa Nova, alentando as almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Então, o que Humberto de Campos, o que Amélia Rodrigues dizem neste relato, que encontramos aí sua expiação, através dos trabalhos redentores, se redimia perante
a lei de causa e efeito. Mas ainda faltava, meus irmãos, faltava a reparação final. Faltava-lhe apagar totalmente de sua consciência o ato praticado 10 anos atrás, aquele que ofendera com o adultério. Faltava compensar o ofendido. Isso é Amélia Rodrigues que traz, né? Então vejamos bem, meus irmãos. A mudança é empreendida por esta alma, por esse espírito que acatou, compreendeu e esforçou-se por colocar em prática a orientação dada pelo Cristo. Não é? Ela realmente entendeu a sua mensagem quando ele disse: vai e não peques mais. Então, essa mensagem de renovação, de transformação interior, calou fundo na sua alma. E ela saiu do simples arrependimento para a reparação das suas faltas. Meus irmãos, todos nós que aqui estamos dentro deste processo de reparação. Não estamos aqui por acaso, não estamos por aqui à toa, nem sem qualquer objetivo ou finalidade. Reparar os nossos erros, meus irmãos. Reparar as nossas faltas. Ressignificar os nossos erros é o remédio para a cura das nossas almas. A justiça de Deus, sendo justiça de amor e de bondade, não exige que nós nos martirizemos. A irmã Sidufo, um espírito que na época de Kardec trabalhou ajudando na organização dos ensinamentos dos espíritos, né, com a sua mediunidade, hoje atua na área de psicologia no plano espiritual. E ela diz, com grande sabedoria, no livro Reforma Íntima Sem Martírio: faça as pazes com a sua imperfeição. Quer dizer, não fique brigando, não fique se cobrando, não fique se punindo por causa dos seus erros, daquilo que já aconteceu. Deus não quer isso, meus irmãos. A reparação não é isto. A reparação é virar a página, é mudar, é fazer diferente, é respirar novos ares do amor, da esperança, da coragem, da fé, sem sentimento de culpa, sem remorso. Mas com o desejo de se libertar da escravidão dos erros cometidos. E aquela mulher
a mulher adúltera, estava vivenciando tudo isto. Vivenciando tudo isto. Ela se lembrava do Cristo. Ela se lembrava de suas palavras. Mas sem sentimento de culpa. Mas com o desejo de dar um rumo diferente à sua vida. E ela deu. Ela deu um rumo diferente à sua vida. Porque ela agora estava como divulgadora dos ensinamentos de Jesus, confortando almas, consolando corações e curando chagas e feridas. Assim ela estava vivenciando aquilo que Jesus lhe propôs. Mas faltava ainda a parte final da sua trajetória, que era a reparação com aquele companheiro. E narra Amélia Rodrigues que em uma tarde, trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou das feridas desse homem, né? Ela deu-lhe alimento revigorante, que lhe aliviou as dores. Em seguida, ela ofereceu mensagens falando de Jesus. Porque ela não somente alimentava o corpo, né, mas também alimentava a alma. Então, ela começou a falar para ele de Jesus, do seu amor, falar para ele da esperança, do encorajamento. E ele, ouvindo aquilo tudo, ele se lembrou do seu passado. E ele disse para ela o seguinte, ele ficou emocionado, né? E ele confessou que ele conhecera Jesus, que ele conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém. E desde então ele nutrira amargo sentimento pelo Mestre Jesus. Ele guardava uma terrível raiva, porque o Mestre salvara a esposa adúltera, porém, para com ele, não guardara nenhuma palavra de consolo. Aí, ele confessou tudo isso para ela, e depois ele disse que o tempo fez com que ele meditasse e percebesse como ele se equivocou em seu julgamento em Jerusalém. E que ele agora buscava encontrar a companheira e a procurava por muitos lugares, sem êxito, até que a doença acabou consumindo as suas forças e as energias, e ele chegou àquele lugar. Ela, por sua vez, meus irmãos, muito emocionada, porque ela reconheceu nele o seu ex-marido. Ele não a reconheceu. Mas ela reconheceu nele, por tudo que ele lhe disse, ela reconheceu o seu ex-marido. E aí, ela não se identificou. Ela adotou uma postura sensata. Ela não disse quem era, com receio de deixá-lo constrangido, quem sabe, né? E amargurado. Ela continuou a cuidar dele,
continuou a falar de Jesus para ele, confortando o seu coração. E ela lhe disse, não é? Sem revelar quem era ela disse para ele: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Então, tudo isso ela falou para ele, para que ele acalmasse o seu coração, para que ele pudesse encontrar a paz, encontrar a tranquilidade da sua alma nas mensagens elevadas do Cristo de Deus. Aí, meus irmãos, neste momento, não é? Com esta sua atitude, a reparação se fez notar. A reparação se concretizou. Agora, ela estava diante daquele homem, não é? Com quem ela desejava há muito tempo estar para se retratar. E ela conseguiu. Ela conseguiu isso de uma forma muito assim sensata, muito sutil e muito inspirada. E narram aí os relatos que ela prosseguiu a sua caminhada, agora mais aliviada, mais consciente do seu papel aqui na Terra e mais certa de que Jesus era o Mestre Divino e que foi através da sua direção que ela pôde mudar o rumo da sua vida. E assim é conosco, meus irmãos. Assim é com todos nós. Nós estamos aqui para mudar o rumo das nossas vidas. Cada encarnação, desculpe, é uma oportunidade de refazer experiências passadas. É uma porta que Deus abre para cada um de nós para recomeçar. O Livro dos Espíritos, no tema que trata da reencarnação e da justiça de Deus, é a questão 171, Kardec pergunta, não é? Em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos dizem, se baseia única e exclusivamente na justiça de Deus, que como Pai misericordioso não fecha portas àqueles filhos que buscam entrar para mudar o rumo de suas vidas. Então eles dizem que Deus, na sua bondade, oferece a cada filho seu, a cada criatura, a oportunidade de refazer a sua caminhada, trilhando rumos diferenciados. E é para isto que nós estamos aqui, meus irmãos. Para repararmos aquilo
que precise ser reparado, mas tendo absoluta certeza que Deus nos quer felizes, Deus nos quer conscientes da nossa responsabilidade, do nosso dever, da nossa tarefa, da nossa missão aqui na Terra. Buscando dar um sentido diferente às nossas vidas, um sentido novo, fundamentado no exercício da prática do bem e do amor ao nosso semelhante. Obrigada, meus irmãos, que nós possamos refletir em tudo isso e que essa mensagem sirva para o nosso aprendizado como filhos de Deus que somos, para melhorarmos, não é? É isso aí. Muito obrigada. Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Agora, vamos para o encerramento, né, deste momento com um momento musical, né? Então, para hoje, escolhi uma música muito conhecida e muito linda, que se chama Chua Chua. Então, vamos lá. Começa assim. Deixa a cidade formosa, morena, linda pequena, e vem pro sertão beber da água da fonte que canta e se levanta no meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do seio da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça no alto da serra, e a fonte a cantar chua, chua, e as águas correr chué, chué. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada no meio do céu, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéu. Quando essa luz, lá na altura distante do ir ofegante no poente a cair,
Dá-me essa trova que o pinho descerra, que eu volto pra serra, que eu quero partir e a fonte a cantar. Chua, chua, e as águas correr. Chué, chué, parece que há alguém que, cheio de mágoa, deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, no meio das águas rolando também, no meio das águas rolando também. Muita paz, muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos conduza a todos em direção ao bem. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.